O capítulo 1154 chegou pesado. Elbaf mergulha no caos. Um rei desesperado, uma criança caindo de um penhasco, guerra civil, fome, e no meio desse cenário apocalíptico aparece ele. Um nome que carrega uma das maiores ameaças da história de One Piece. Um rosto que ninguém esperava ver tão cedo. E junto com essa revelação, uma conexão direta com o vilão mais perigoso da atualidade. O Barba Negra pode não estar só seguindo os passos do pai. Ele pode estar tentando terminar o que começou. E isso muda tudo. Se prepara porque esse review vai longe. Bora! Fala, meu povo, eu sou o Pinho, e se você tem alma de supernova, já senta o dedo no like, mas se não despertou o seu haki ainda, relaxa, até o final você decide se eu mereço. Hoje a gente vai ver o passado retornando de Elbaf, uma revelação que muda completamente a história de One Piece. A gente começa com uma história de capa, e Yamato tá seguindo em direção ao túmulo de um herói, alguém que nasceu no West Blue, mas viveu um tempo em Ringo. Só que a identidade dessa figura ainda é um completo mistério. Desde o início dessa história de capa, a gente esperava alguma coisa a mais, alguma revelação mais importante. Talvez alguma coisa relacionada a Pluton ou em relação à morte do Kaido e da Big Mom. Mas pelo que parece, a gente vai ver só quem é esse herói. É um pouco misterioso, mas no máximo vai ser isso. Parece que a jornada de Yamato tá chegando ao final. O capítulo começa há 63 anos, no mesmo ponto onde a história parou no capítulo anterior. É quando Loki acaba de nascer. A cena mostra acontecimentos do passado de Elbaf, e alguém grita o nome de Joru-sama. Joru, parceiro de Jaru e o mais velho do mundo naquela época, é morto pelas mãos de uma menina humana. Mesmo sendo só uma criança, ela destrói metade de uma vila de gigantes. O nome dela é Charlotte Lin. No futuro, ela seria conhecida como a Yonkou Big Mom. A imagem mostra o momento em que Big Mom, em um surto de fome, causa aquela destruição em Elbaf, matando vários gigantes. Naquele mesmo ano, Elbaf enfrenta uma série de desastres, incêndios, ventanias e ondas de frio, que acabam com as plantações. O clima anômalo também provoca escassez de peixes, trazendo fome e uma terra que antes era fértil. Depois disso, a história segue para o castelo Aurush, no quarto da rainha. Ela está doente, como já tinha aparecido no capítulo anterior, e continua repetindo que a culpa de tudo é daquela criança. Ela diz que, desde o nascimento do Loki, uma maldição caiu sobre o país. Acredita que ele vai destruir tudo. Conversando com o guarda real, afirma que o país foi amaldiçoado, mas o guarda insiste que tudo aquilo é só coincidência. Nesse momento, a rainha se assusta. Ela entra em choque ao ver que o bebê Loki está tentando entrar no quarto. Ele ainda é recém-nascido, mas já começa a destruir a parede para conseguir passar. Ela se desespera com o olhar do filho, fica completamente assustada com os olhos dele. O guarda também se surpreende ao ver o Loki se aproximando. O Loki destrói parte da parede e a rainha Estrida começa a gritar pedindo para tirarem Loki dali. Diz que ele é um monstro e que não quer que ele chegue perto. Loki chora estendendo os bracinhos, querendo o colo da mãe, mas os guardas dizem que ele não pode se aproximar, que ele precisa sair. A rainha grita, mandando esmagarem os olhos do bebê. Diz que ele é um monstro, que tudo está amaldiçoado e que será o fim do país. Depois disso, a história mostra como está a situação geral de Elbaf. Uma mãe aparece com o filho no colo, e a criança chorando de fome, mas ela não tem nada para alimentar o filho. Em seguida, alguns gigantes estão conversando. Eles estão planejando saquear outras vilas para roubar comida dos humanos. Ainda mantém aquela mentalidade de superioridade, tratando os humanos com desprezo. E dizem que Elbaf sempre foi assim, uma terra de guerreiros e que isso é o certo. Mas um dos gigantes discorda e diz que aquilo ali é só fachada, que Elbaf não é assim de verdade. Enquanto isso, surgem outros gigantes. São da Vila dos Caçadores e começam a atacar. Eles comentam que ouviram dizer que outras vilas também foram atacadas, e então os moradores se armam para tentar impedir que mais coisas sejam roubadas. Elbaf está em uma guerra civil. Os próprios gigantes estão lutando entre si por causa da crise que atinge o país. Apesar da fama de Elbaf como uma nação unificada, naquela época as relações internas e a liderança estavam fragilizadas. Guerras civis eram comuns, e com a crise só piorando, os conflitos se agravaram. Muitas vidas foram perdidas. O país mergulhou no caos e o espírito do povo começou a enfraquecer pouco a pouco. Nesse clima, um dos gigantes comenta que ouviu rumores sobre o príncipe recém-nascido no castelo. Dizem que ele é amaldiçoado, o responsável por tudo de ruim que está acontecendo em Elbaf. A maldição dita por Estrida começa a se espalhar entre os gigantes. Hajirudin aparece junto com sua mãe, Ida. Os dois estão encolhidos e com fome, e um outro gigante encontra os dois e diz que Loki vai acabar com o país por causa da maldição que trouxe. E por Hajirudin ser o irmão de Loki, precisa ser o sacrifício. Partindo para cima dos dois, tentando atacar Ida e dizendo que ela é só uma estrangeira que seduziu Harold
e que merece morrer. Hajirudin tenta proteger a própria mãe, e nesse momento o rei Harold aparece e esmurra o outro gigante, protegendo Ida e o filho. Depois disso, Harold vai até a população. Ele pede que parem de brigar entre si. Diz que soube que Loki nasceu no mesmo momento em que a fome começou a atingir o país, e conta que pediu ajuda aos países com quem Elbaf mantém relações. Esses países responderam imediatamente, enviando vários navios carregados de suprimentos. Mesmo sendo pequenos, os humanos dessas nações se uniram e mandaram comida suficiente para ajudar Elbaf. Os navios chegam abarrotados de mantimentos. Os gigantes comemoram felizes por finalmente receberem ajuda. Harold afirma que, se um dia esses humanos enfrentarem dificuldades, Elbaf vai retribuir com todas as forças, porque eles vivem em um mundo pequeno e precisam trocar caridades, precisam ajudar uns aos outros. Ele reforça a importância dessa união entre os povos. A rainha Estrida acaba morrendo e vemos o enterro dela. Nos seus últimos dias, ela espalha para todos que todas as desgraças do país são resultados das maldições de Loki. Odiando o próprio filho, ela morre sob intenso sofrimento. A história se espalha e todo mundo acredita que isso também faz parte das maldições de Loki. Com apenas alguns meses de vida, Loki já carrega o peso do abandono. Ele já havia desistido do amor. Depois disso, o rei Harold finalmente encontra o filho pela primeira vez. Ele tinha estado fora e agora segura o bebê no colo. Contam pra ele que Loki nasceu com um problema nos olhos. Dizem que ele enxerga, mas enxerga mal. É claro que estão mentindo, seguindo a orientação da rainha. Harold ainda não sabe como o filho realmente é. Ele acredita na explicação e entende que Loki está triste por ter perdido a mãe, mas estranha a quantidade de machucados no corpo do bebê. E mais uma vez os gigantes escondem a verdade. Ninguém conta que Estrida jogou Loki de um penhasco. O rei Harold aparece reunido com outros gigantes. Ele fala sobre os planos para melhorar Elbaf. Uma das ideias é construir rotas arbóreas, caminho entre as árvores, para fortalecer os laços comerciais e criar ligações mais eficientes entre as vilas. A diplomacia que Harold vinha cultivando finalmente começa a dar resultado, e Elbaf consegue superar aquele inverno que atravessava. Mas entre o esforço de reconstruir um reino em ruínas e liderar expedições para o exterior, Harold fica completamente ocupado. E quem acaba nomeado como regente responsável por cuidar de Loki é o irmão de Estrida. Enquanto isso, Hajirudin aparece ao lado da mãe Ida, no submundo de Elbaf, e ele está preocupado, dizendo que aquele lugar é perigoso e isolado de todas as rotas. Ida mostra que foi ela quem criou aquele espaço, diz que ela pode receber qualquer tipo de pessoa e criou aquilo ali como uma forma de ajudar Harold. E aí temos um salto temporal, estamos a 56 anos no passado na casa de Jarul em Elbaf, e ele está conversando com o rei Harold. Jarul pergunta se Harold estava presente em um incidente que aconteceu no Reverie. Harold explica que pediu a um rei amigo seu para entrar disfarçado como soldado, mas o pedido não foi aceito. Diz que se não fosse pela confusão que surgiu depois de um assassinato, ele provavelmente teria sido pego. Jarul continua a conversa, diz que se Harold tivesse sido capturado, aquilo teria sido uma bomba, e afirma que o rei foi descuidado. Depois pergunta se Harold já ouviu falar da Galeila. Harold responde que lembra do nome como um grupo de gigantes brutamontes que construíam navios. Alguns deles eram guerreiros que usavam martelos. Ele chega a perguntar se isso era uma lenda, e Jarul responde que não, que eles existiram de verdade e partiram para terras distantes. E de lá enviaram uma carta para Elbaf, uma carta que ainda circula por aí, e nela estava escrito que eles foram capturados. Ele pergunta se Harold consegue acreditar que mais de 100 guerreiros foram capturados, que entre eles existiam gigantes com sangue ancestral, e levanta a pergunta: quem teria conseguido capturar todos eles? Harold pergunta se Jarul acha que foi o governo mundial, e Jarul responde que no passado não há dúvidas de que já existiu um grande inimigo, mas que essa parte da história desapareceu e afundou nas profundezas dos mares. Ele diz que, em outras palavras, talvez o fracasso de sua boa-fé não tenha sido culpa dele, e Harold pensa sobre isso, refletindo em voz alta. Ele pergunta: inimigos do passado, é? E Jarul comenta que ouviu histórias sobre um exército inteiro de gigantes congelados em algum lugar, e diz que eles não podem esquecer que a raça dos gigantes já causou muitos problemas para o mundo. Harold concorda, diz que os gigantes carregam isso com plena consciência. Eles entendem o peso da própria história. A cena corta de volta para o castelo Aurush. O regente irmão de Estrida aparece cuidando do pequenino Loki, e fala sozinho, chamando o garoto de Mestre Lokizinho, que amaldiçoou minha irmã até a morte, também colocando a culpa na morte de Estrida no bebê. O rei Harold, ele tentou se infiltrar como um soldado de um rei amigo dele no Reverie, para poder fazer um apelo para o governo mundial, para poder entender por que é tão difícil fazer relações com outros países. Ele tentou fazer esse apelo, mas a gente sabe que não deu certo, a gente conhece o governo mundial. Mas ele foi muito inocente, a gente sabe como que o governo mundial, ele age e como que ele interpreta e o que ele faz com pessoas assim. E é claro que não deu nada certo. Inclusive, o rei Harold, ele assume pro Joru que se não fosse por um acidente que aconteceu lá, ele provavelmente teria sido pego. E aí é que começa a revelação desse capítulo. Simplesmente
Rox de Shebeck salvou o rei Harold e provavelmente foi ele quem matou o almirante em pleno reverie. Agora falando sobre esses gigantes congelados que eles estavam conversando ali, a gente pode imaginar que são os gigantes que estavam lá em Punk Hazard, que o Caesar Claw estava usando para poder criar aquele processo de gigantificação das crianças. Provavelmente aqueles gigantes datam de muito tempo atrás, talvez até do século perdido, e pelo jeito foram eles que formaram a Galeila, aquela que a gente viu lá em Water 7. Então mudamos para outra região de Elbaf, e aparece alguém gritando em desespero, dizendo que o rei saiu e que eles estão vindo de novo. A reação é imediata, os moradores fecham os portões e escondem as crianças. Tem alguém chegando e já sabem que vai dar problema. Logo é revelado que é o Loki. Ainda criança, ele aparece junto com alguns animais gigantes. O grupo vem causando confusão. Eles dizem que vão botar pra quebrar e que os fracos devem morrer. Estão ali pra causar mesmo. Loki, mesmo sendo só uma criança, já destrói tudo à sua volta. Não liga pra nada e sai quebrando tudo. A narrativa mostra 3 cortes de imagem com o crescimento do Loki. Primeiro como bebê, depois um pouquinho mais velho e depois mais velho ainda. Em paralelo, o regente, irmão de Estrida, continua cuidando dele de forma cruel. Em uma cena ele diz: "Que tipo de lixo eu vou dar pra você comer hoje, hein?" Depois o cavalo da sorte morre, em seguida aparece Loki nos 3 estágios de crescimento e logo depois o senhor regente é encontrado morto no submundo. Então temos mais um salto temporal, agora estamos a 48 anos atrás. Elbaf já estabeleceu as 8 rotas arbóreas planejadas pelo rei Harold. As vilas passam a ter um bom relacionamento entre si. Harold faz um discurso. Ele diz que seu sonho é ver todos os países em harmonia, que todos os gigantes possam se espalhar e viver livremente pelo mundo. A população de Elbaf observa o rei com admiração e comentam como ele mudou, dizendo que se tornou um bom rei. Enquanto isso, Hajirudin está sendo humilhado por outros gigantes e eles dizem que ele não é filho do rei e que é só um bastardo. Hajirudin se encontra com Loki. Ele tenta impedir que Loki destrua as vilas e diz que o papai consertou tudo, mas Loki não acredita naquilo e não quer ouvir Hajirudin chamando Harold de pai. Loki diz que Hajirudin é um bastardo e que, por isso, nem deveria ser considerado filho. Também deixa claro que não concorda com as ideias do pai. Acha uma besteira essa coisa de fazer amizade com os humanos e defendê-los. Hajirudin responde o que aprendeu com sua mãe Ida. Diz que não importa quem é quem, que todo mundo tem que ser tratado igual, que não adianta se achar só porque é grande, isso não significa nada, e ser maior não faz de você mais importante. Loki se irrita, grita que ele sim é importante porque é o príncipe, e bate em Hajirudin. Nesse momento, alguns amigos de Hajirudin aparecem para defendê-lo, entre eles está a Gerdo e o Goldberg. Todos ali ficam com medo, achando que Loki poderia bater neles. Desde criança, todos já viam Loki como alguém perigoso. A impressão que ele deixava só reforçava a fama de que havia algo errado com ele. Loki percebe os olhares, repara que estão protegendo Hajirudin. Em seguida, fala com o Hajirudin, diz que ele é patético e chama o grupo dele de fracotes. E ainda humilha a mãe dele, dizendo que ela tem um sangue sujo. Outros gigantes aparecem, são guardas reais e dizem que Loki não deveria fazer isso. E lembram que Hajirudin também é filho do rei, também é um príncipe. Loki se revolta, diz que não querem que chamem Hajirudin de príncipe e agride os guardas reais. Toda essa explosão vem de um lugar profundo. Loki nunca recebeu amor, carrega um vazio no coração e desconta isso nos outros. Depois de tudo, Loki sai correndo e pula do penhasco, exatamente como a mãe fez com ele quando era bebê. Lá embaixo ele sobrevive à queda e fica perguntando se não vai morrer. Ele fica deitado no chão chorando no mesmo lugar onde foi jogado anos atrás. A conexão aqui é muito clara. De novo o Oda fazendo essa relação entre o rei Harold e a família dele com o Kaido. Provavelmente o Kaido sendo filho dele ali também. Lembrando que na introdução do Kaido, ele pulou de uma ilha lá do céu para tentar se matar na Terra e ele não conseguiu. Assim como o Loki acabou de tentar fazer. Que inclusive tá dando o título do capítulo de Eu Não Vou Morrer. E o Oda ele vem brincando com esses elementos. Com o Onigashima ser uma caveira gigante, com aqueles chifres enormes. Com os chifres do Kaido. Com o Kaido possivelmente tendo sangue de gigantes ancestrais, talvez sendo filho do rei Harold. E agora com o Loki pulando, sendo a introdução do Kaido. Uma referência direta. Pode ser que venha algo maior, ou pode ser que não. Porque a gente conhece o Oda e sabe que ele vai colocando algumas coisas e às vezes ele nem revela esses mistérios no final. Loki caído no submundo de Elbaf, deitado no chão chorando, e até que de repente uma voz surge, perguntando que tipo de ilha é aquela e onde fica a entrada. Os animais em volta começam a rosnar. Um grupo estranho se aproxima, um deles repara em Loki ainda criança e comenta: "Que moleque gigante é esse?" E eles percebem que realmente é Elbaf. Shiki, o leão dourado, olha para Loki rindo e diz que é a cara de um demônio. Barba Branca também está ali e observa Loki e comenta como o garoto é grande até mesmo para os padrões de um gigante, e pergunta por que ele está ali chorando. Nesse exato momento surge uma figura, Rox de Shebeck. Ele diz que quer saber 2 coisas e espera receber a confirmação. Primeiro pergunta se aquele lugar é o país dos
dos gigantes Elbaf e depois quer saber se Harold está ali. E aí é que descobrimos que ele é pai de Marshall the Teach, o Yonkou Barba Negra. E a revelação do Rox the Shebeck muda completamente tudo na história de One Piece e principalmente na história do Barba Negra. Por quê? A gente já tinha noção e já percebia da conexão entre os dois, de várias formas diferentes. E agora sabendo que ele é pai do Barba Negra, muda tudo. Por quê? Antes a gente já sabia e já especulava muito da relação dele com o Rox the Shebeck, mas agora sabendo que ele é filho, provavelmente ele tá seguindo os mesmos passos do pai. Se a gente pensar na vontade herdada que existe em One Piece, que é algo muito forte, muito claro em toda a história, em vários personagens, provavelmente o Barba Negra ele tá fazendo realmente o mesmo caminho do pai, de querer se tornar o rei do mundo, que foi os passos que o Rox the Shebeck fez, mas não conseguiu alcançar, e agora o Barba Negra está fazendo esse mesmo processo. Mas também pode ser muito mais do que só a vontade herdada. Pode ser que o Rox the Shebeck de alguma forma esteja dentro do Barba Negra, talvez a alma compartilhada, ou talvez ele não esteja morto. A gente ainda pode especular muita coisa, porque se a gente lembrar, o Barba Negra é o único que comeu 2 Akuma no Mi. Ele também é referido como o corpo estranho pelo Luffy, onde ele fala que não é ele, são eles. E também sobre o Barba Negra ele nunca dormir. Isso é uma coisa muito importante pra gente poder pensar e especular novas teorias. E assim o capítulo ele se encerra. E agora eu quero saber de você. O que você acha sobre essa revelação do Rox the Shebeck? Qual teoria você acha que faz mais sentido pra ele? Você acha que ele é pai de outra pessoa também? Ou é só do Barba Negra? Será que o Rox the Shebeck tá realmente ali presente no Barba Negra? Ou ele já se foi e é só vontade herdada que mantém presente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o joinha para fortalecer o canal e se inscrever para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.